Aqui mais uma vez o nosso estudo, fazendo aqui as nossas atualizações para que nós possamos iniciar o nosso estudo. Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez o nosso Rosas da Justiça Divina, prontos para mais um estudo, para mais um aprendizado. Quero dar aqui as boas-vindas para o nosso público do YouTube, para o nosso público do Instagram e para o nosso público do Facebook também. Tudo bem, meus queridos amigos? Espero que todos estejam bem, espero que estejamos aí prontos para mais um aprendizado, para mais um estudo. Bom, hoje nós vamos iniciar, na verdade, 3 estudos, 3 conteúdos do nosso estudo aqui do livro O Céu e o Inferno, tá bom? Se vocês estiverem me vendo, se vocês estiverem me acompanhando, coloquem para mim, por favor, escrevam para mim aí que vocês estão me vendo. Nós estamos aqui iniciando um novo estudo, uma nova plataforma, tá? E é importante nós acompanharmos aqui o nosso retorno. Deixa eu perguntar aqui, vocês estão me vendo? Estão me vendo? Estão aí me acompanhando? Estou esperando aqui um retorno de vocês. Essas plataformas novas, nós temos realmente que irmos analisando, olhando, verificando se tudo funciona direitinho. Pronto, aqui comecei a ver os nossos amigos chegando, me dando um retorno. Fico muito feliz, obrigada. Oi, Georgia, oi, Vânia, oi, Laís. Tudo bem? Que bom, então, que vocês estão nos acompanhando e que está dando tudo certo. Então, retomando aqui, nosso estudo hoje, meus queridos amigos, é do capítulo dos Espíritos Felizes. Nós vamos finalizar hoje o nosso estudo sobre os Espíritos Felizes, que vão nos trazendo aí os seus testemunhos de como eles chegaram no plano espiritual, como é que eles foram recebidos e como foi a passagem do mundo material para o mundo espiritual. Então, muito obrigada sempre pela presença de todos vocês. Vamos fazer a nossa prece para que nós possamos realmente nos conectar com a espiritualidade e, com certeza, recebermos o amparo e o auxílio de todos eles que aqui conosco já se fazem presentes. Então vamos, também se concentrem, realmente procurem nesse momento receber todo o amparo e todo o auxílio que a espiritualidade nos traz. Perfeito? Então vamos lá. Queremos, Senhor Jesus, Mestre querido, pedir que Tu possas envolver a todos nós neste momento, derramando as Tuas bênçãos de amor, de paz, de alegria sobre todos os Teus filhos queridos. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para este aprendizado. Como é bom estarmos juntos, reunidos, tendo a oportunidade de aprender, tendo a oportunidade de conhecer mais sobre a tua verdade, sobre as tuas orientações, sobre tudo aquilo, Mestre, que tu trouxeste para nós, para que possamos crescer e evoluir e mais rapidamente chegarmos até ti. Então, que tu nos envolva em mais esta noite feliz, a nós e a todos os coraçõezinhos também desencarnados que porventura estejam conosco neste momento. Que assim seja. Vamos lá então, meus amores, sempre muito bom estar com todos vocês, mais uma vez dando nossa boa noite aqui para os nossos seguidores do YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram, tá? Muito boa noite, é muito bom contar com a companhia de todos vocês. Meus amores, nós vamos iniciar hoje, na verdade, com a senhorita Emma, tá? Do capítulo 2 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Hoje nós vamos finalizar os últimos 5 casos deste capítulo Espíritos Felizes. Perfeito? Bom, a senhorita Emma, ela diz aqui, ela foi uma jovem que morreu num acidente causado pelo fogo e depois de cruéis sofrimentos. Então, ela era jovem, teve esse acidente, ficou ainda antes de desencarnar
sofrendo em função das queimaduras e realmente de toda a dificuldade daquele momento, até que ela desencarnou. E aí ela foi evocada. E aí, se vocês estiverem acompanhando, a pergunta que normalmente Kardec e aqueles que buscavam essas comunicações perguntam de pronto é: como foi a passagem? Se sentiram dores, como foi esse processo, se estavam lúcidos, se não estavam lúcidos. E depois que eles retomaram a sua consciência, o que é que eles viram, o que é que eles perceberam no plano espiritual. Então essa é a pergunta que praticamente é sempre feita para todos esses espíritos, tá? Então vamos primeiramente avaliar o que foi que a senhorita Emma respondeu. Primeiramente, ela diz o seguinte: não conheci a perturbação e entrei serena e recolhida no dia radioso que envolve aqueles que, depois de terem muito sofrido, esperaram um pouco. Então, aqui ela já está dizendo que ela praticamente não teve um período de perturbação. Nós já sabemos, já estudamos isso antes, que no desencarne nós temos sempre o desligamento do perispírito, um estado de perturbação, um período de perturbação que pode ser maior ou menor, e o despertar do espírito, certo? Vejam que ela diz aqui que ela não conheceu a perturbação. Na verdade, no caso da senhorita Emma, o que ela coloca? Que a dor dela, a dificuldade dela foi antes. Enquanto ela estava passando por aquele sofrimento, pelas dores, imaginem o corpo todo queimado. Então, era um sofrimento muito grande. Então, na realidade, o período de perturbação, no caso dela, praticamente foi inexistente, porque a dor maior dela acontecia antes, quando ela estava ainda em vida, tá? Tanto é que ela disse assim, depois de ter muito sofrido, no caso dela, esperou o quê? Um pouco. Em que sentido um pouco? No sentido de que o que ela esperou para se ver depois no mundo feliz foi praticamente nada. Essa dificuldade, esse torpor, essa perturbação é quase nada. Agora vejam bem aqui que eu queria fazer uma ressalva, que é algo que nós estamos percebendo em quase todos os depoimentos que nós estamos estudando. Vejam que ela sofreu, vejam que ela teve um desencarne difícil. Desencarnar queimada não é fácil. E vocês devem ter percebido que esses espíritos felizes, eles, embora espíritos jamais evoluídos, eles não tiveram uma vida desprovida de problemas. Se nós formos realmente fazer uma análise e compararmos a vida deles com a nossa vida é muito melhor do que a deles. Nós não sofremos nem metade do que eles sofreram. Nós ainda, na realidade, estamos numa condição hoje, dentro da vida material, com muitas facilidades, opções, confortos, que esses espíritos aqui não tiveram. Então, às vezes, nós temos a impressão, e nós já temos condições de perceber que essa impressão não é correta, de que todo espírito evoluído, quando reencarna, não sofre. Não é assim. Se nós estamos aqui na Terra ainda e viemos para cá, temos que passar por certas provas e dificuldades. E o que se percebe, na verdade? Que quanto mais evoluído é o espírito, mais ele tem condições de suportar determinadas provas muito difíceis. Mais difíceis do que se ele não tivesse a evolução que ele tem. E provas que ele suporta bem por conta da condição evolutiva dele, que outros não suportariam. Então, não pensemos que, eu quero evoluir, se eu vier para a Terra eu não vou sofrer, não vou passar por dificuldades. Muitas vezes, quanto mais evoluídos nós somos, mais capacidade de suportarmos sofrimento e servirmos de inspiração, de exemplo para outros, que é o que nós estamos percebendo. E nos casos que nós vamos ler na sequência de hoje, nós vamos perceber isso também, tá?
Aqui a Valdinete diz: isso significa que algumas pessoas que demoram no coma para a depuração do espírito? Com certeza, Valdinete. O coma, a vida vegetativa, é exatamente para isso, para essa depuração do espírito, e quando chega no processo de desencarne mesmo, o estado de perturbação já é quase inexistente. Por quê? Porque já houve todo um processo de depuração antes. E aí, tudo isso facilita também o processo de desencarne, ok? Aí, continuando, ela diz aqui: destaquei-me, explicando como foi o desligamento. Ela diz: destaquei-me da árvore terrestre como um fruto maduro antes do tempo. Não tinha ainda que roçar pelo demônio do orgulho que excita as almas com os infelizes arrastamentos pelos sucessos brilhantes da embriaguez da juventude. Bendigo o ardor, bendigo o sofrimento, bendigo a prova que era uma expiação. Vejam, aqui ela está, na realidade, agradecendo ter desencarnado cedo e jovem e não ter tido a oportunidade de se colocar ou de se submeter aos arrastamentos do mundo, de se ver diante dos arrastamentos do mundo, que são muitos, que ela poderia ter sucumbido a esses arrastamentos. Então, ela, na realidade, está agradecendo o desencarne cedo, de uma certa forma jovem, muito jovem, exatamente. Por quê? Porque tudo isso a preparou para o que ela, na realidade, recebeu de benesses no plano espiritual. E aí, quando pergunto, ela se manifestou 2 vezes, aqui é trazida essa observação. E ela diz assim: aqueles que sofrem sobre a terra, e isso aqui é para todos nós, hein? Aqueles que sofrem sobre a terra serão recompensados na outra vida. Deus é cheio de justiça e misericórdia para com aqueles que sofrem nesse mundo. E ainda diz mais: concede, vejam isso agora que ela diz, concede uma felicidade tão pura, uma felicidade tão perfeita, que não se deveria temer nem os sofrimentos e nem a morte, se fora possível às pobres criaturas humanas sondar os misteriosos desígnios do nosso Criador. Fantástico isso que ela disse, não é verdade? Quando ela diz: felicidade tão pura e tão perfeita que nós não deveríamos temer os sofrimentos e nem a morte. E é o que acontece. Claro que nós, por que nós também tememos? Eu sempre coloco isso. Além de nós não sabermos se verdadeiramente nós vamos ser ou não bem recebidos no plano espiritual em função das nossas atitudes aqui, porque nós ainda temos muita imperfeição a depurar, e além do instinto de conservação que também nos faz querer permanecer na Terra, mas tem um outro detalhe também. Nós, como somos imperfeitos, ainda não vimos, não presenciamos, não testemunhamos esses ambientes felizes que os espíritos aqui que estão colocando para a gente já presenciaram. Como nós somos imperfeitos e hoje nós estamos, em tese, na nossa melhor reencarnação, vocês concordam que nós ainda não presenciamos, não vivenciamos no plano espiritual essa felicidade que eles colocam aqui? Então, para nós, é algo ainda meio vago. Porque uma coisa é eu falar com conhecimento de causa, olha, já vivenciei tal situação, sei como é e hoje estou colocando para vocês a minha experiência. Outra coisa é nós lermos. Claro que isso aqui nos orienta como nós devemos agir, nos proceder na Terra para termos uma recepção melhor e mais feliz no plano espiritual. Mas nós não conhecemos, nós não fomos testemunhas disso aqui. Ainda não, porque somos imperfeitos. Por isso também é difícil para nós vislumbrarmos, né, tudo isso aqui, toda essa beleza, toda essa alegria, toda essa felicidade que eles colocam para nós aqui no livro. Uma pessoa que já tem idade, diz aqui a Soraya, deita e morre, pode ser um bom desencarne? Com certeza, as pessoas que não passam por esses desencarnes violentos, tudo isso já é um grande merecimento. É o desencarne que todos nós gostaríamos de ter, em decorrência da nossa idade, que fôssemos dormir e desencarnássemos nessa condição. Mas isso aí não é para todos.
tá? Nós sabemos que muitas vezes nós escolhemos um desencarne mais difícil exatamente para, no fim da nossa existência reencarnatória, acelerarmos o nosso processo evolutivo. É como se com aquela morte mais violenta, Soraya, nós tivéssemos a capacidade de subir alguns degraus na evolução, tá? Então, vejam bem, aí continua dizendo aqui a senhorita M. Ela diz: Deus, que é todo-poderoso, se vos der um fardo pesado a suportar, se vos chama a ele depois de grandes sofrimentos, vereis na outra vida a vida feliz. Quanto pouca coisa eram essas dores e essas penas da terra, quando julgardes a recompensa que Deus vos reserva, se nenhum lamento, nenhum murmúrio entrar em vosso coração. Então, ela aqui está dizendo que se nós bem sofrermos, na verdade, porque quando ela diz se nenhum lamento e nenhum murmúrio entrar em vossos corações, são aquelas pessoas que, mesmo passando por situações difíceis na Terra, não se revoltam, não se vitimizam, não lamentam, não reclamam da justiça divina e de Deus. Claro que procuram sair dela, sim, mas não reclamam, porque esse ato de reclamar é uma revolta para com o Pai, é uma insatisfação para com o Pai. E aí, obviamente, que não foi um bem sofrer. Portanto, quando eu chegar no plano espiritual, eu não vou ser recebido ou ter toda essa felicidade, porque eu não fiz por onde. Então, é isso que ela está dizendo, que nós possamos na realidade, internalizar, compreender, que nós possamos aceitar que o sofrimento na Terra depura o nosso espírito para que nós possamos, no plano espiritual, sermos bem recebidos, tá? E por fim, ela vai dizendo assim: adorai sempre a Deus, amai-o de todo o vosso coração, sobretudo, rogai a Ele firmemente. Aí está o vosso sustentáculo neste mundo, a vossa esperança e a vossa salvação. Mostrando que aqui na Terra, quando nós estivermos passando por sofrimentos, nós precisamos sempre nos voltar para Deus. Quando tudo estiver bem, obviamente que também, claro, mas nós, na verdade, nós precisamos buscar sempre o Pai. Hoje, no momento que nós estamos vivendo de pandemia, um momento de dor, com certeza, se nós procurarmos o melhor de todo esse momento, todo o aprendizado, buscarmos Deus diante dessa prova, que é uma prova coletiva, com certeza, no amanhã, nós estaremos numa condição melhor perante o Pai. Desencarnando ou não desencarnando neste momento, teremos aprendido, teremos crescido, teremos nos depurado. Então, certamente, a nossa recepção no plano espiritual também será melhor e mais feliz. Aí que a Soraya coloca, né? Um desencarne realmente tranquilo. Exatamente. Aí, queridos amigos, nós vamos agora adentrar no Dr. Vignal. Ele era um antigo membro da Sociedade de Paris, então era conhecido de Kardec e conhecedor da doutrina espírita. Perfeito? Vejam que interessante que, na véspera do sepultamento dele, um médium vidente, orou e pediu que, se possível, fosse visualizá-lo, onde quer que ele estivesse, se ele estivesse próximo ao corpo, ainda que ele pudesse ver, para que ele pudesse saber como é que estava esse amigo da Sociedade Espírita de Paris naquele momento. E diz aqui que isso antes do sepultamento, então, horas após o seu desencarne. Ele ainda estava, vejam que interessante, ele ainda estava no processo de desligamento do seu corpo material. Então, o médium identificou o seguinte, ele disse: vejo um cadáver, estava olhando aqui visualmente, se emancipou, tá, meus queridos? Então, ele diz: vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma massa que se agita e como alguma coisa que faz esforços para dela se liberar, mas que tem dificuldade para vencer a resistência. Eu não distingo a forma do espírito bem determinada. Então, ele conseguia ver uma massa meio que disforme,
fazendo um esforço para se desligar da matéria. Ele não conseguia ver o espírito bem definido, mas ele percebeu que, como ele diz aqui, essa massa que se agita fazia esforços para se liberar do corpo material, porque isso era antes do sepultamento. Aí houve o sepultamento normal e tudo. 4 dias depois do sepultamento, ele foi evocado. E aí perguntaram dele se ele demorou a se desligar, se ele teve dificuldades para esse desligamento. E ele disse que, como o médium mesmo havia visto e identificado, ele teve uma dificuldade, porque ele diz assim, olhem que interessante, ele diz, embora o dilaceramento tenha sido rápido, ele sentia uma espécie de oscilação descontínua, uma espécie de arrastamento em 2 sentidos opostos. É como se, ao mesmo tempo, o corpo material ainda o atraísse e puxasse, mas, ao mesmo tempo, o espírito quisesse se libertar. Então, ele diz, era uma espécie de arrastamento em 2 sentidos opostos. O espírito triunfou, uma vez que aqui estou. Deixei completamente o corpo, somente no momento em que foi depositado na terra. Retornei convosco. Vejam que interessante. Então, ele estava ali lutando para esse desligamento. E na hora, como ele diz, no momento em que foi depositado na terra, que foi acontecer o sepultamento, foi a hora que ele realmente conseguiu se desligar realmente do corpo dele. Tanto é que ele seguiu convosco, ele diz. Ele seguiu com os amigos dele. Depois, ele não ficou lá preso no corpo e nem ali no cemitério, em tese. Ele seguiu com eles, tá? Aqui a Silene diz, o processo de desligamento varia de um para outro? Sim, Silene, totalmente. É isso que nós vamos ver exatamente nesse processo do estudo aqui do livro Céu e Inferno. Ó, tudo vai variar, ó, tudo vai variar. Isso que nós estamos vendo aqui é o que nós vamos, na realidade, chegar um dia. É o nosso objetivo, mas eles não são espíritos perfeitos, são espíritos felizes, porque já são espíritos mais evoluídos que nós, mas não são espíritos perfeitos ainda não, tá bom? Então isso também temos que entender que eles são espíritos mais evoluídos, mas também estão aí no processo de evolução e de depuração. A Fabiana diz assim, não sabia que o processo de lucidez e comunicação de um espírito com os encarnados poderia ser tão rápida. Sempre pensei que havia um momento maior para eles se recuperarem. E há, Fabiana. É porque, como eu estou te dizendo, esses espíritos são espíritos já numa condição maior de evolução. Então, esses espíritos, eles entram... tem aqui espíritos que dizem que demoram poucas horas, 8 horas, 2 dias. Eles já estão lúcidos, já despertaram. Mas, por exemplo, se... espíritos, pessoas que nós conhecemos aqui no nosso cotidiano desencarnarem, eles não estão nessa condição de espíritos felizes, são espíritos medianos, não tem tanta depuração, não são espíritos tão bondosos, tão evoluídos. Então, eles vão precisar, sim, certamente, de um tempo maior para se recuperarem, para se verem, para se compreenderem no plano espiritual. Então, se nós o evocarmos antes, provavelmente eles não virão, porque eles não vão estar preparados e em condição de trazer essas informações. Então, esses aqui são espíritos mais evoluídos. Por isso, tão rápido esse processo, ok? Então, a Geisa diz, também achava que demorava um tempo longo. Depende. É isso que diz, depende da evolução. Aí, por muito bem, ele diz, então, que, na verdade, ele é feliz. Ele diz que no plano espiritual, ele é feliz, porque agora vejo, sem nenhum obstáculo, se desenvolver diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espírita. O que ele quis dizer aqui? Que quando ele chegou no plano espiritual, ele pôde confirmar, sem sombra de dúvidas, tudo aquilo que ele estudava, todo aquele conhecimento que ele tinha. E ele, interessante, que ele já estava doido para ser evocado e para se manifestar. Porque, como ele já estava lúcido e ele sabia de todos os estudos que eram feitos na época, ele já estava ali pronto, esperando para ser evocado. E quando foi evocado, ele estava super lúcido, passando as informações que ele desejava. Realmente, é o nosso sonho de consumo, mas nós vamos chegar lá também, certo? Outra coisa que é fundamental que ele diz aqui e que eu quero colocar para vocês.
Ele, como ele era amigo também de Kardec e da Sociedade Espírita de Paris, quando ele desencarnou, os amigos dele oraram por ele. Oraram para que ele pudesse, aquele momento de desencarne, ser o melhor possível, com menos dores, menos sofrimentos, enfim, que tudo se processasse de uma maneira melhor. E ele fala aqui como isso ajudou. Por isso que quando as pessoas dizem, fulano desencarnou e pede preces por ele, isso é bom, porque realmente ajuda o espírito no desencarne e no processo de desligamento do espírito, do perispírito e no processo de perturbação. Vejam o que ele diz aqui. Perguntaram dele, que pensais do serviço feito para os vossos funerais? Fiz-me um dever assistir a ele. Nesse momento, estáveis bastante desligado para vê-lo. Ele percebeu todo os funerais, o velório, e aí perguntou, e as preces que fiz por vós, chegaram a vós? E olha a resposta dele, sim, como vos disse, a vossa assistência em tudo fez a sua parte, e regressei convosco, abandonando a minha velha crisálida. As coisas materiais pouco me tocam, de resto o sabeis. Eu pensava apenas na alma e em Deus. Então ele diz que com certeza as preces dos amigos o ajudaram naquele processo de desligamento. Ele estava ali como o médium viu, lutando para se desligar, mas na hora do sepultamento ele já tinha conseguido se desligar, já estava lúcido e já seguiu com os amigos dele, que no caso os amigos espíritas. Então realmente uma condição que é ainda muito aquém da nossa, tá? E aí ele pergunta, ainda perguntam dele, pedem para ele fazer uma diferença, se ele tem condições de diferenciar como era o processo de desligamento ou de emancipação da alma quando ele estava vivo, porque quando ele estava vivo, deixa eu explicar para vocês, eles fizeram um teste, tá? Tá até na Revista Espírita de 1860. Ele, quando estava em desdobramento pelo sono, ele foi evocado, porque isso é possível, tá? Só um parênteses aqui. Nas reuniões mediúnicas, não vêm as reuniões mediúnicas apenas espíritos desencarnados, mas espíritos encarnados que estão em desdobramento. Por exemplo, pessoas que estão doentes em hospitais, que estão dormindo. Eles podem e são levados em algumas situações para as reuniões mediúnicas, para esclarecimento, para o preparo para o desencarne. Então, quando nós estamos desligados do nosso corpo pelo desdobramento do sono, nós podemos ser evocados. E isso foi o que aconteceu com ele. Ele estava vivo, evocaram durante o desdobramento do sono e ele falou, conversou e tal. E aí perguntaram dele agora, você que fez aquela experiência conosco, qual é a diferença de estar desdobrado, parcialmente desdobrado do corpo físico, mas encarnado, de agora? Essa foi a pergunta que fizeram para ele. E aí ele diz assim, quereis nos descrever tanto quanto possível a diferença que existe entre o vosso desligamento atual e o de então, daquela época? Aí ele diz, que diferença entre o meu estado de então e o de hoje? Então a matéria, na época, quando ele estava vivo que eu digo encarnado, a matéria me constrangia, ainda com a sua rede inflexível. Queria desligar-me de maneira mais absoluta e não o podia. Então ele estava dizendo, naquele momento, por mais que ele tivesse em desdobramento parcial pelo sono, ele sentia os fios do corpo material prendendo, chamando, é como ele diz aqui. A matéria me constrangia, ainda que ele quisesse se libertar de forma mais absoluta. Mas não é possível, porque nós estamos ligados pelo cordão prateado e não iremos nos desligar enquanto não estivermos desencarnados. Então, há sempre algo que nos prende, que nos chama, que nos atrai para a matéria. É isso que ele fala. Aí ele diz, hoje sou livre. Um vasto campo, o do desconhecido, abre-se diante de mim. E eu espero, com a vossa ajuda e a dos bons espíritos,
aos quais me recomendo avançar e me penetrar o mais rapidamente possível dos sentidos que ele faz sentir. Ele diz, que majestade. Agora ele está falando como ele está, em que condição ele está. Ele diz, que majestade, que amplidão. É quase um sentimento de assombro que domina então, quando, fracos como somos, queremos fixar as sublimes claridades. Então ele diz, é algo, como ele diz, tão majestoso, tão amplo, tão livre, que é difícil de nós compararmos. Ele diz, quase um sentimento de assombro que domina. Então eu fico imaginando como eles não devem ter se surpreendido diante do plano espiritual. Porque vejam, eles já eram pessoas mais evoluídas do que nós, pessoas que tinham conhecimento, mas todos eles normalmente se deslumbram quando eles trazem os depoimentos. Porque realmente tudo indica que é tão mais belo, mais bonito do que nós podemos imaginar, que todos eles se colocam numa condição assim de surpresa e de assombro diante daquilo que eles identificam, tá? E aí aqui continua um pouquinho, mas nós já vamos parando por aqui essa colocação dele para que nós possamos adentrar no próximo depoimento, que é o Victor Le Boufflé. Tá? Se vocês tiverem aí alguma dúvida, vão colocando aqui também para que nós possamos ir conversando e discutindo, tá bom? Bom, continuando então aqui o nosso estudo. Vamos lá. Do Victor Le Boufflé. Ele era jovem, desencarnou jovem, tá? Ele diz aqui, jovem piloto da Barra, no Porto de Avre, morto com a idade de 20 anos. Novinho, muito jovem. Mas o que é interessante na colocação e no depoimento dele? Primeiro, ele, na realidade, mesmo jovem, mesmo adolescente, ele não se deixou corromper por todos esses excessos que nós vemos da juventude normalmente e que nós percebemos muito claramente no nosso dia a dia. Isso não aconteceu, ele viveu os 20 anos dele dedicados à sua mãezinha. Então, na verdade, todo o tempo livre que ele tinha, ele se dedicava a ela. Todo o dinheiro que ele recebia, o dinheiro era sempre destinado a ela. Ele evitava qualquer gasto com ele próprio para não sacrificá-la. Então, os 20 anos dele, na verdade, foram dedicados à sua mãe. E aí ele diz aqui, ó, todo o tempo que não empregava no seu serviço, dava-o à sua mãe para poupá-la da fadiga. E aqui, olha que interessante, e ele era doente. É isso, ele desencarnou por conta de uma doença, mas ele era já uma pessoa tão bondosa que ele calava muito em relação à sua doença para não preocupar a mãe e nem para fazê-la trabalhar além do necessário. Então ele diz, ó, atacado há muito tempo pela doença da qual sabia que deveria morrer, escondia os seus sofrimentos com medo de causar-lhe inquietude e não quisesse ela mesma cuidar da sua tarefa. Eram necessários a esse rapaz um grande fundo de qualidades naturais. Então, ele já era um espírito realmente, já encarnou um espírito jamais depurado. Então, ele diz, eram necessários a esse rapaz um grande número de qualidades naturais e uma poderosa força de vontade para resistir na idade das paixões, aos perniciosos arrastamentos do meio em que vivia. Era de uma piedade sincera e a sua morte foi edificante. Tanto é que na véspera da morte dele, a mãezinha sonhou e percebeu nesse sonho que ele realmente iria desencarnar naquela noite. Pela forma como foi o sonho, que ela ouviu numa luz, num facho de luz, acendendo para Deus. Então, realmente foi o desencarne dela, o desencarne dele, e ela foi avisada. E aí, quando ele é evocado,
ele vem, assim como os outros, dizendo a mesma coisa, que a recompensa no plano espiritual é muito maior do que o sofrimento vivenciado. Quando ele diz aqui, bem feliz, ele está dizendo que ele é bem feliz. Aí ele fala, não conteis por nada os sofrimentos e as angústias, porque eles são a fonte de bênçãos e de felicidade no além-túmulo. Reforço o bem sofrer. Então ele diz, não conteis, ou seja, não se preocupem, não se angustiem, não se desesperem em função dos sofrimentos que eventualmente vocês tiverem que passar na terra, porque eles são a fonte de bênçãos e de felicidade além do túmulo. E aí ele diz, da felicidade, não compreendeis o que esta palavra significa. Então nós falamos aqui de felicidade, mas nós não conhecemos a verdadeira felicidade. Conhecemos essa felicidade pequena, material, momentânea da terra, mas não é essa que eles falam aqui, que eles vivenciam. Porque essa felicidade nós ainda não vivenciamos. Então, nós só temos condições de perceber pelo que eles nos dizem, mas não temos condições de conhecê-las verdadeiramente, ainda, claro. Aí ele continua dizendo, da felicidade não compreendeis o que esta palavra significa. Os felizes da terra estão longe daquilo que sentimos. Quando retornamos para o Senhor com uma consciência pura, com a confiança do servidor que cumpriu com o seu dever e que espera, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Então, que bonito essas colocações dele. Então, ele diz, realmente, se nós vivenciarmos a nossa vida, nosso estado aqui, de consciência pura, confiando em Deus, cumprindo os nossos deveres, nós certamente iremos esperar e receber alegria e aprovação do Pai. Aí cabe a nós a nossa reflexão diária. Precisamos fazer diariamente os nossos questionamentos. Como é que nós estamos vivenciando aqui na Terra? Será que nós estamos realmente fazendo o nosso melhor, cumprindo o nosso dever, realmente buscando viver como nós precisamos viver para que um dia possamos merecer toda essa felicidade e sermos recebidos no plano espiritual dessa forma? Realmente é a nossa reflexão para que nós possamos nos melhorar dia a dia. A Meg diz assim, oi Meg, tudo bem minha linda? Esses espíritos que você cita, será que já reencarnaram na Terra outras vezes ou depois disso aqui? Veja, é possível que sim, que eles já reencarnaram antes, com certeza, Meg. Inclusive, lembram da Condessa Paula, que ela disse que já tinha reencarnado várias vezes numa condição de miséria, e outros também já disseram, por exemplo, que depois, por exemplo, teve um que desencarnou, que ele disse que ele viveu, que ele era escravo, e que depois ele também reencarnou posteriormente em condições também de lutas. Então, vejam, pode ser que eles já tenham reencarnado depois desses testemunhos, é possível, tá? Como eles desencarnaram aqui na época de 1860, 1860 e pouco, eles podem sim já estar reencarnados aqui na Terra, terem retornado, tá? Por quê? Porque desses espíritos que nós lemos aqui, Meg, apenas a viúva Fulon, se não me falha a memória, disse que ela já tinha condições de ir para outros planetas mais felizes, ou seja, ela não habitaria mais a Terra. Mas os demais silencia quanto a isso. Então é possível que eles já tenham retornado, mas que com certeza, se vieram, já estão numa condição ainda melhor, mostrando mais resignação, mais entendimento, mais confiança em Deus e amor ao próximo, certamente. Certo? Bom, então, o que eu destaquei aqui é exatamente isso que eles colocam, que a recompensa é sempre além daquilo que nós imaginamos. Então, realmente, vale a pena nós nos esforçarmos. Por quê? Porque a nossa vida, provavelmente, não é tão difícil quanto a desses corações, e que nós possamos, em função desses depoimentos,
procurar a resignação, o entendimento, a compreensão, viver o melhor possível dentro das leis de Deus e assim realmente nos prepararmos para um dia termos essa recepção mais alegre e feliz no plano espiritual. Por isso que ele diz, ele finaliza: se a vossa vida foi segundo as leis de Deus, sereis recompensados bem além dos sofrimentos e dos méritos que credes haver conquistado para o céu. Então, muitas vezes nós não temos nem ideia dos méritos que nós já temos. E outras vezes achamos que temos méritos e na verdade não temos. Então precisamos estar muito conscientes da nossa caminhada, das nossas imperfeições, das nossas atitudes positivas e negativas também, para que não sejamos iludidos pelo nosso orgulho. É melhor que nós achemos que pouco merecemos e realmente nos surpreendermos no plano espiritual com uma recepção feliz do que o inverso, certo? Bom, então vamos lá, continuando aqui. Aí, só para finalizar dele, o médium, o guia do médium, tá, trouxe uma informação dizendo que, na verdade, os sofrimentos dele não eram uma punição, não foram uma expiação, que ele, na verdade, havia solicitado essas dificuldades, a doença, né, esse desencarne jovem. Por quê? Porque ele queria, na verdade, nessa existência, dedicar-se à sua mãe. Esse era o compromisso, essa era a tarefa e a missão dele. Ele diz aqui que ele cumpriu a sua missão e que havia, primeiro, um dever de reconhecimento para ser cumprido diante daquela que foi a sua mãe. Então, ele veio, na realidade, para se devotar a ela e cumpriu a missão dele. Mesmo sendo jovem, não se deixou levar pelos arrastamentos da juventude e cumpriu muito bem a sua missão. Então, ele deveria, em seguida, mostrar que nos piores meios pode-se encontrar almas puras, com sentimentos nobres e elevados, que era o caso dele. Então, ele, na verdade, ele não estava espiando nada. Ele escolheu essa vida para que ele pudesse, provavelmente, imagino eu, aqui não entra nesse detalhe, mas talvez retribuir um amor, um amparo, um auxílio que em algum momento ele recebeu da mãezinha dele e pediu para que nessa encarnação ele viesse com esse dever de ampará-la, de auxiliá-la, realmente, como ele diz aqui, reconhecimento para ser cumprido diante daquela que foi a sua mãe. Perfeito, meus queridos amigos? E aí teve, mais uma vez, um amparo muito grande da espiritualidade amiga em função da sua dedicação à mãe, da forma como ele se portou na vida material. Ok? Vamos então, estou vendo aqui, não tem nenhuma dúvida, então vamos seguir adiante, tá? Aqui, a senhora Anais Gourdon, ela era jovem. Essa aqui, na realidade, os dois próximos casos são de dois espíritos que desencarnaram jovens também. Então, ele diz aqui, a senhora Anais Gourdon, ela era muito jovem, notável pela doçura de seu caráter e pelas qualidades morais mais eminentes. Então, já mostra por aí que era um espírito já evoluído. Ela diz aqui, mas ela, isso que é interessante, ela pertencia a uma família de trabalhadores nas minas de carvão das cercanias de Saint-Étienne. Olha, isso aqui eles fazem uma ressalva na situação dela e eu já vou fazer agora para vocês. Ela nasceu numa família humilde e numa família de espíritos que não tinham a depuração espiritual dela. Depois, inclusive, eles vão explicar por que isso acontece. Ela era um espírito já mais evoluído que nasceu no meio de espíritos mais imperfeitos. E aí a espiritualidade vai nos mostrar mais à frente que Deus faz isso, exatamente para que aquele espírito mais evoluído possa servir de exemplo para os mais imperfeitos, um modelo a ser seguido. Então Deus, na sua misericórdia, Ele é tão bondoso que Ele permite que no meio de espíritos imperfeitos nasça uma alma mais evoluída, para que as pessoas, vendo o exemplo daquela pessoa, procurem também se regenerar.
E da mesma forma que ele permite que um espírito evoluído nasça no meio de imperfeitos, ele permite que um espírito imperfeito nasça no meio de espíritos mais elevados. Com que objetivo? Exatamente, o objetivo é contrário, mas para que aquele espírito imperfeito, ao contato com espíritos mais evoluídos e depurados, também consiga se melhorar. Às vezes o espírito não consegue. A diferença vibratória da imperfeição dele para com os outros é tão grande que na vida material, às vezes, esses espíritos se afastam das famílias, porque eles não conseguem lidar com a evolução, com a luz. Eles se sentem um peixe fora d'água. Isso acontece, tá? Mas, em geral, eles, ao estarem reunidos com espíritos mais evoluídos, eles também têm mais facilidade, através do exemplo, de seguirem para o caminho do bem. Perfeito? Então, é o que acontece aqui no caso dela. Ela era um espírito evoluído e nasceu no meio de espíritos imperfeitos. Mas ela, quando ela é evocada, ela diz assim, que ela é feliz. Nós estamos lendo os espíritos felizes, mas ela ainda não é espírito puro. Olha como ela diz aqui, perguntam dela, sois feliz como espírito? E aí ela diz, eu sou feliz, eu amo. Os céus não têm mais espanto para mim. Espero com confiança e amor que as asas brancas me abram caminho. Aí perguntam dela, quando ela diz, espero que as asas brancas me abram caminho, eles não entendem o que ela quer dizer com isso, porque é uma linguagem poética, vocês percebem? Realmente, e linguagem de espíritos mais evoluídos. Aí ela diz que, na verdade, são as asas dos anjos. Como ela está colocando aqui, que ela diz assim, que entendeis por essas asas? Aí ela diz, entendo tornar-me espírito puro e resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. Significa dizer que onde ela estava, ela conseguia visualizar os espíritos purificados e ela dizia que me ofuscam. Por quê? Porque a luz deles, a luz que eles emitem, devia ser e deve ser tão grande que ela, mesmo sendo um espírito feliz, era ofuscada pela perfeição e pela luz que os espíritos puros emitem. E claro, aqui, vale, já vou ler aqui a Mônica, vou passar aqui rápido, parar um minutinho só para ler aqui a pergunta da Mônica. Pessoas muito honrosas que desencarnam jovens de doenças súbitas e parte. Na verdade, Mônica, inclusive o Maurício Goutran, que é o próximo que nós vamos examinar, ele diz sobre isso. Na verdade, isso é um merecimento, tá? Por quê? Porque as pessoas que morrem jovens é porque jovens já cumpriram a sua missão aqui na Terra. E nós sabemos que a Terra, Mônica, é, na verdade, uma prisão. A Terra é um hospital onde as pessoas doentes ficam, é uma prisão. Então, aquelas pessoas que desencarnam cedo, na verdade, elas se libertam mais cedo, porque os mortos, quando eles bem vivem, eu digo assim, quando a sua vida na Terra foi bem vivida, eles são muito mais felizes do que os encarnados, do que nós. Então, na realidade, isso significa que são espíritos que já cumpriram o seu papel aqui na Terra e que, portanto, já receberam do Pai a permissão de se libertarem da matéria, que é uma prisão para todos nós, certo? Essa existência pode representar que cumpriram sua missão aqui na Terra? Exatamente, pode representar, exatamente, representa isso mesmo, Mônica, que já cumpriram a sua missão aqui na Terra. Tá? E aí, o que eu acredito, aqui vale a pena também colocar que essas asas, tá? Inclusive o livro Céu e Inferno faz essa observação aqui. Essas asas, não é que os anjos tenham necessariamente asas, tá? Vejam, nós já sabemos que no plano espiritual, o perispírito, ele se mostra
da forma como nós quisermos, pela força do pensamento e da vontade, nós plasmamos o nosso perispírito como desejarmos. Aqui, os espíritos perfeitos, eles normalmente podem se mostrar com a condição de asas, se eles quiserem, para que as pessoas possam identificá-los já com a condição de espíritos puros, que já adentraram no reino angélico, tá? Que foi o que ela coloca aqui. Mas, na verdade, eles podem se mostrar com asa, sem asa. Na Exade não há essa necessidade. Apenas se colocam e podem se mostrar aqui para já indicarem a condição e o reino que eles adentraram, ok? Ive, pessoas que não gostam de estar dentro de um corpo são mais evoluídas? Scarlett, eu não entendi isso, essa sua pergunta. Que não gostam de estar dentro de um corpo são mais evoluídas? Não entendi. Porque, na verdade, a evolução não é o fato de estar encarnado ou desencarnado. A evolução decorre essencialmente da prática da vivência do Evangelho. Agora, claro que quando se chega à perfeição, não se reencarna mais, porque não há mais a necessidade de provar nada, de expiar nada. Então, continua evoluindo no plano espiritual, tá? Mas eu não entendi exatamente muito essa sua pergunta. Mesmo sendo um desencarne por acidente, sim. No caso, claro que o desencarne por acidente, as pessoas, os espíritos, demoram um pouco mais para despertarem no plano espiritual e o estado de perturbação é um pouco maior, tá? Como os acidentes ocasionam, porque eles já têm muito fluido vital no corpo e demoram um pouco mais. Mas, se a pessoa já é uma pessoa mais evoluída, mais depurada, esse estado de perturbação vai ser muito menor do que para uma pessoa que não tem aquela evolução, tá? Então, embora seja um pouco mais difícil, no caso de mortes por acidente, a evolução faz toda a diferença para acelerar esse processo. E aí, por fim, nós vamos entrar no Maurício Gontran. Ele também foi um jovem, falecido aos 18 anos. Ele era filho único. Ele, na realidade, terminou os estudos e logo quando ele terminou os estudos, já estava ali exercendo o seu trabalho, ele desencarnou. E aí, no caso dele, é muito interessante porque os pais ficaram muito entristecidos, acreditaram que o fato dele estudar muito, deles pedirem e darem essa oportunidade de estudar muito, acabou levando o filho à morte, se culpavam, não aceitaram o desencarne dele, se revoltaram um pouco contra o pai, contra a justiça divina, e quando ele foi evocado, ele veio exatamente trazer uma mensagem para os pais dele, dizendo, primeiro, que eles não se revoltassem contra Deus. Por quê? Porque aquela revolta, em vez de fazer com que eles um dia se encontrassem, iria fazê-los ficar ainda mais distante. Por quê? Porque ele diz o seguinte, se eles entendem, aceitam o desencarne, percebem que a morte não existe, quando eles também desencarnarem, nós vamos imediatamente nos encontrar. Mas se eles não mudarem a forma de pensar e de agir, nós vamos ficar muito tempo sem nos encontrarmos. Ele diz aqui, diz assim, ó, dizei-lhes bem que a satisfação de me reverem lhe será recusada como punição pela falta de confiança na bondade de Deus. Vejam bem, então nós temos que ter cuidado, porque precisamos entender e confiar que Deus sabe o que faz. Aí ele diz, o desespero é uma revolta contra a vontade do Todo-Poderoso e que sempre é punida pelo prolongamento da causa que levou a esse desespero. Qual foi a causa que levou ao desespero? Não foi a perda do filho? Se eles se revoltarem, a perda do filho, ou seja, o distanciamento daquele filho iria ser ainda maior. Mesmo eles estando no plano espiritual, mesmo quando os pais voltassem para o plano espiritual, eles não veriam o filho, se eles não mudassem a postura deles. E aí ele vai dizendo ainda que ele trouxe essa mensagem para que, através da doutrina espírita, os pais pudessem ser consolados. E vejam que interessante, olhem que máximo isso. Ele diz que era necessário desencarne prematuro em termos, né? Porque ele era jovem. Era necessário o desencarne dele exatamente para que os pais que não acreditavam na vida após a morte pudessem, através daquele ato, buscarem o conhecimento da doutrina espírita, buscarem as verdades do plano espiritual e
com isso ampliarem a sua fé. Então ele diz aqui: era necessário esse acontecimento para levá-los a uma crença que fará a sua felicidade, porque ela lhes impedirá de murmurarem contra os decretos da providência. Meu pai, vós o sabeis, era muito cético a respeito da vida futura. Deus permitiu que tivesse essa aflição para tirá-lo do seu erro. Ou seja, ele tinha, na realidade, que desencarnar, tinha chegado o tempo dele e a hora dele também, obviamente, mas os pais precisavam passar por essa perda para buscarem a fé, para acreditarem na vida após a morte e, com isso, buscarem a felicidade. Então, vejam que nada é inútil diante da criação e tudo tem uma razão de ser. Aí aqui a Maiara pergunta: evolução é entendimento ou tempo? Creio que seja entendimento e prática. Evolução é entendimento e mudança, na realidade, moralidade, porque o tempo varia. Dois espíritos podem ter vivido o mesmo tempo, Maiara, e um ser evoluído, porque aproveitou bem o tempo dele para adquirir conhecimento intelectual e moral, e o outro desperdiçou. Então não é tempo, é aprendizado, é entendimento, tá? A Scarlett diz: minha primeira pergunta foi sobre pessoas que se sentem limitadas pelo corpo, incomodadas, que têm dificuldades em lidar com coisas simples, como sua gordura, insetos, etc. Ah, entendi. Não necessariamente porque eles não se adequam ao corpo. Na verdade, Scarlett, isso aí, provavelmente, se não há uma justificativa mais lógica e racional na vida atual, isso deve vir, com certeza, de um trauma, de uma dificuldade de lidar com o próprio corpo em vidas passadas, que não foi resolvido em vidas passadas e nem no plano espiritual, e acaba se repetindo na vida atual. Tá? Então não é que a pessoa queira ficar no plano espiritual, não. É porque, na verdade, há alguma dificuldade que não foi bem vencida e trabalhada anteriormente e se mostra presente na vida atual. Oi, Camila, querida, muito obrigada pela sua palavra de estímulo, de carinho. Muito obrigada, certo? Eu que agradeço a todos vocês sempre pela presença e pela participação nos nossos estudos. E aí, meus queridos amigos, para nós finalizarmos aqui, que nós já estamos aqui no finzinho da nossa live, ele diz o seguinte, quando ele fala: consolai-vos, pois, porque não estou morto, dizendo para os pais, estou mais vivo do que vós, só o meu corpo morreu, mas meu espírito vive sempre. Ele está livre, feliz, doravante ao abrigo das doenças, das enfermidades e da dor. Em lugar de vos afligir, regozijai-vos, por me saberem no meio isento de cuidados e de receios, onde o coração é arrebatado por uma alegria pura e sem mescla. Que maravilha! E aí ele realmente diz que praticamente não, ele diz: a vossa morte foi dolorosa, ele diz: não, meu amigo, sofri somente antes de morrer com a moléstia que me arrebatou. Mas esse sofrimento diminuía à medida que o último momento se aproximava. E ele, quando se viu no plano espiritual, rapidamente se despertou, viu o avô dele, viu vários amigos que vieram recebê-lo, ou seja, na verdade, ele já foi recebido no plano espiritual com muita alegria e felicidade por todos aqueles que vieram parabenizá-lo pela vida bem vivida que ele teve, né? E aí, por fim, ele coloca: perguntaram dele, todos aqueles estudos que você fez, estudou tanto, não pôde aproveitar, foi um desperdício? E ele diz: claro que não. Os estudos sérios que eu fiz fortificaram a minha alma e aumentaram os meus conhecimentos. Foi uma educação que, se eu não pude aplicá-las na minha curta permanência entre vós, os aplicarei mais tarde com mais fruto. Ou seja, nada daquilo que nós aprendemos ou vivenciamos é desperdiçado. Os pais diziam, ele estudou tanto e não pôde vivenciar na Terra. Naquela existência, mas o conhecimento adquirido incorpora no espírito de todos nós, então não se perde. Então, com certeza, ele teria oportunidade de aplicar, se não ali no plano espiritual, numa próxima reencarnação. Portanto, queridos amigos, nada, absolutamente nada se perde de tudo aquilo que nós aprendemos, de tudo aquilo
que nós realizamos aqui no plano espiritual. E, portanto, precisamos cada vez mais aprender, crescer intelectualmente e moralmente, para que a cada dia possamos ter mais entendimento, mais depuração, mais evolução e, assim, mais felicidade. Perfeito, meus amores? Vamos finalizando aqui o nosso estudo. Deixa eu ver alguns, tem mais algum aqui, alguma consideração? Não, eu que agradeço a vocês, meus queridos amigos, pelo nosso aprendizado, pelo nosso estudo de hoje. Sempre muito bom contar com a companhia de todos vocês. Vamos fazer a nossa prece. Agradeço a todos que estão no YouTube, a todos que estão hoje no YouTube, praticamente ninguém. Aqui, estou vendo, estão mais aqui realmente no nosso Instagram, no Facebook também. Então, muito obrigada pela participação de todos. Vamos fazer a nossa prece, meus amores. Agradecer a Papai do Céu. Quinta-feira, lembrando, essa quinta-feira teremos estudo do livro Doutrina Espírita Sem Segredos. Avisando também que o nosso estudo Doutrina Espírita Sem Segredos estava acontecendo às 20 horas de Brasília. Mas as pessoas estavam, às vezes, se confundindo, porque as lives de segunda nós fazemos às 21 horas de Brasília e a de quinta às 20. Então, para que não acontecesse também dificuldades, nós resolvemos unificar os horários. Então, serão sempre realmente todas as nossas lives às 21 horas. Então, a de quinta-feira, que nós vamos ter do livro Doutrina Espírita Sem Segredos, será também às 21 horas, horário de Brasília. Perfeito? Então, vamos agradecer, né? Senhor Jesus, Mestre querido, queremos te agradecer por mais este momento, te agradecendo, Senhor, por todo o aprendizado, por todos os ensinamentos recebidos. Como é bom contar com a tua companhia, com o teu auxílio, com o teu amparo fraterno. Que nós possamos internalizar todos os ensinamentos recebidos e, acima de tudo, Mestre, vivenciá-los em nossa vida, em nossos corações. Continue com todos nós por esses dias, essa semana e sempre, Pai. Que assim seja. Meus amores, um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau!